Você já parou para pensar que Jesus pode ser importante para você, mas não suficiente? Ah, mas como assim? O que é que você está falando, Roger? Eu tenho convicção de que Jesus é importante para você. Eu tenho convicção de que Jesus tem um lugar de relevante e importante na sua vida. Mas nem sempre Jesus tem um lugar de suficiência na nossa vida. Sabe aqueles momentos em que a gente está tremendamente ansioso ou tremendamente incrédulo a respeito da solução de um problema, da solução de uma circunstância? Pois é, eu costumo dizer que a ansiedade ela é mãe da incredulidade. E em algum momento, se nós não travarmos a ansiedade, ela vai virar uma incredulidade. Mas isso tem solução. Nós precisamos olhar para Jesus como alguém suficiente, como uma pessoa e um conceito suficiente para nós. Jesus, ele atinge e ele pode socorrer as nossas vidas em todas as áreas e em todas as circunstâncias. Quer ver um exemplo bem prático de como Jesus pode atingir as nossas vidas, mesmo naquelas áreas em que a gente decretou a falência ou que a gente decretou a morte? No Evangelho de João, no capítulo 11, conta uma história a respeito de um cara que morreu, Lázaro. Ele morreu, ele foi enterrado e Jesus, apesar de ter sido chamado com antecedência, Jesus chegou apenas para o enterro. Jesus chegou depois do enterro, na verdade. E quando ele chega na casa dessa família enlutada, a irmã desse rapaz, a irmã de Lázaro, vem ter um diálogo com Jesus. E olha o que é que ela fala no verso 21 de João 11. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo o quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará, Marta. Disse Marta: Sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Marta tinha Jesus em alta importância. A família de Marta considerava Jesus alguém muito importante para si. Eles amavam Jesus, eles queriam, eles desejavam Jesus. E quando o irmão delas, de Marta e Maria, adoeceu, elas foram atrás de Jesus, buscaram Jesus. E Jesus se demorou para vir. E quando ele chega, o irmão já está morto. E aí acontece esse diálogo que eu acabei de ler. E a primeira frase que Marta diz aqui, ela diz assim, ó: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, ela sabe que Jesus era importante naquela circunstância. Só que ela não entendeu que Jesus era suficiente para aquela situação, naquele dia, com ele morto. Porque ela diz assim: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo assim: olha, enquanto ele estava doente, tu era suficiente. Enquanto ele estava na cama, tu era suficiente, mas agora ele morreu, agora tu não é mais suficiente. Tu não é mais suficientemente, não está apto para essa causa, para essa circunstância. Se tu tivesse chegado há 3 dias atrás, quando ele estava doente, bastava tu orar e ele seria curado e não teria morrido. Marta está colocando a suficiência de Jesus no passado. Está colocando a suficiência de Jesus no ontem. E depois, conforme esse diálogo vai, ela diz também, sim, depois de Jesus falar assim, olha, eu vou ressuscitar o teu irmão. Ela diz, eu sei que tu vai. Marta andava com Jesus, Marta já tinha ouvido falar sobre o fim dos tempos, Marta já tinha ouvido falar sobre a ressurreição dos mortos no fim da era. E ela diz, eu sei que todo mundo vai ressuscitar um dia, eu sei que todo mundo vai viver novamente um dia. Eu creio em ti, tu és suficiente para isso. Só que Jesus não estava falando dos últimos dias, Jesus estava falando daquele dia. Jesus estava falando do presente, não estava falando nem do passado e nem do futuro, estava falando do presente. Mas Marta só cria na suficiência de Jesus para o passado e para o futuro. Quantas vezes nós fazemos isso?
Quantas vezes nós colocamos a suficiência do Senhor para o passado ou para o futuro? Eu sei, eu creio que Jesus pode fazer porque eu já vi Ele fazer no passado, mas essa situação é tão difícil que Ele não dá conta. A gente faz isso. Costumeiramente nós fazemos isso. Costumeiramente nós olhamos para o casamento e dizemos, não, o casamento está morto. Jesus era suficiente enquanto estava nas brigas leves, mas agora já foi para agressão, então agora Jesus não é mais suficiente. Ou quantas vezes nós dizemos assim, não, antes de eu perder minha reputação, Jesus era suficiente, mas agora eu perdi minha reputação, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer. Ou nós olhamos e dizemos, não, antes eu tinha um recurso, agora eu não tenho mais esse recurso, então agora Jesus não tem mais o que fazer. Jesus podia agir enquanto eu tinha o recurso. Na verdade não é assim. Na verdade, Jesus, ele é suficiente em todas as circunstâncias, independente se você está doente ou se a sua situação já você considera como morta. A verdade é que Jesus é suficiente em todo o tempo. Eu quero que você olhe agora para a tua vida, para a tua caminhada e me diga com toda honestidade, você considera Jesus apenas importante na sua vida? Ou você considera Jesus suficiente em todas as suas áreas da sua vida? Porque Jesus sim é importante. Mas quando nós mantemos ele na posição de apenas importante, nós estamos dizendo assim, ó, Jesus mais alguma coisa são importantes. Jesus mais alguma coisa se tornam suficientes. Em Colossenses capítulo 2, Paulo fala uma coisa muito interessante. Essa carta foi escrita por Paulo quando estava preso, e o pastor dessa igreja, Epáfras, foi visitar Paulo em Roma, ainda na cadeia. E Epáfras contou a Paulo tudo o que tinha acontecido, ou o que estava acontecendo na igreja dele, naquele momento, e ele começou a dizer de todas as heresias que estavam acontecendo naquela igreja, da forma como alguns judeus e alguns gregos estavam disseminando conceitos errados a respeito do cristianismo e como isso tinha se infiltrado na igreja. E aí Paulo então escreve essa carta e manda pelo pastor da igreja mesmo, e esse pastor então começa a divulgar a palavra de Paulo a respeito do que vinha acontecendo. E a partir do verso 8 de Colossenses 2, Paulo então começa a combater 4 heresias que estavam acontecendo. E heresia é interessante porque a gente sempre acha que heresia são coisas novas que nós estamos inventando agora. E não, heresia já existia no tempo de Paulo. E muito provavelmente hoje a gente já não inventa nenhuma, a gente só dá uma roupa nova para as heresias que a gente já existem há séculos entre nós. Mas Paulo então aqui começa a combater 4 heresias que estavam no meio da igreja. E o que essas heresias estavam fazendo? Essas heresias estavam fazendo o seguinte, elas estavam dizendo assim, Jesus mais isso aqui é suficiente para a sua vida. Jesus mais isso aqui é suficiente para você sair da circunstância em que você está. Olha o que fala do verso 8 ao verso 10. Paulo está combatendo o gnosticismo, que era uma filosofia neoplatônica, que era uma filosofia onde, por sutilezas vazias, por conversas, por conceitos vazios, eles estavam dizendo assim, não, Jesus, as escrituras, mais isso aqui, mais essa filosofia vazia aqui, né, entre outras palavras, é o que vai te ajudar. É o que vai ser suficiente para você conseguir vencer suas dificuldades ou vencer as circunstâncias difíceis que você está enfrentando. Do verso 11 em diante até o verso 17, Paulo está combatendo o legalismo. Paulo está dizendo assim, olha, essas coisas que vocês inventaram aí na igreja, essas regrinhas, esses conceitos, essa religiosidade que vocês estão vivendo, ela não é necessária para vocês. Vocês não precisam disso. Vocês estão trazendo coisas do judaísmo e estão misturando com o cristianismo e estão fazendo uma nova religião. Porque o cristianismo não precisa pegar coisas do judaísmo, não precisa pegar coisas do budismo, não precisa pegar coisas do misticismo, como ele começa a falar a partir do verso 18, não precisa pegar coisas do asceticismo, a partir do verso 20, e Paulo está falando disso. Então, Paulo está combatendo nessa igreja muletas que as pessoas começaram a colocar junto com Jesus.
Então eles estavam dizendo assim, Jesus é suficiente, mas isso aqui vai ajudar Jesus a cumprir a palavra dele sobre a minha vida. Essas muletinhas, esse legalismo, essa religiosidade, esse gnosticismo, isso tudo vai me ajudar a conseguir cumprir a promessa que Deus fez para minha própria vida. Ele está tentando ajudar Deus a fazer aquilo que ele prometeu, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para todas as circunstâncias, mesmo naquelas circunstâncias em que a gente já decretou a morte da situação. Sabe? Não importa o momento que você está vivendo. Não importa a circunstância que você está vivendo. Mesmo que a morte já tenha sido decretada sobre aquela circunstância, no relacionamento, na vida profissional, seja lá em que situação é que você esteja, não importa a situação, Jesus é suficiente. Você não precisa de nenhuma muleta para te ajudar a sair dessa. Você não precisa de nenhuma muleta para te ajudar a vencer essa circunstância. Você não precisa da religiosidade, você não precisa do legalismo, você não precisa de filosofias vazias, você não precisa de entrar dentro de uma caixinha onde te digam o que fazer e o que não fazer. Jesus é suficiente. Eu quero que você comece a pensar nos próximos dias a respeito disso. Essa ansiedade e essa incredulidade que você está sofrendo hoje, é pelo quê? É pelo quê? Você crê que Jesus é suficiente ou não? Ou Jesus para você é apenas importante? Sabe? Quando a gente considera ele apenas importante, nós estamos colocando ele num nível bem abaixo do que é o nível dele. Nós estamos dizendo assim, Senhor, tu é importante, mas não é suficiente. Eu preciso das muletas da religião para me apoiar. Eu preciso das muletas da religião para me amparar. E isso não é cristianismo verdadeiro. Porque o cristianismo verdadeiro é confiar no Senhor e na suficiência do seu poder até que ele volte. Até que todas as coisas sejam renovadas pelo poder dele. Creia firmemente que ele é suficiente para cada uma das circunstâncias que você está vivendo hoje. Amém?